E aí, galerinha? Quanto tempo, né? Tirei uns diazinhos de férias e literalmente coloquei minha equipe pra trabalhar. E queria saber de vocês aqui, comenta aqui no chat, comenta nos comentários se você está vendo no replay. E a pergunta é, como que foram esses 5 dias, 6 dias, na verdade, intensivaços de preparação de conteúdos tops com grandes especialistas do mercado para você se preparar pro CFP. Pois é, o CFP é uma verdadeira jornada, vocês concordam comigo? E não só uma jornada, eu gosto de dizer que o CFP, né, não é que eu gosto de dizer, né, que eu tenho dados que embasam isso aqui, que o CFP é, sem sombra de dúvidas, a certificação mais difícil do mercado financeiro. Inclusive, tem um gráfico que eu gosto de postar bastante, tanto no meu perfil como no perfil da Top Invest, que ele fala um pouco sobre a dificuldade das certificações, né? Então, você pode ver, inclusive, aqui, que a gente tem CP10, aqui é a certificação mais fácil, a gente tem CA300, CA400, CA600, são certificações fáceis. Aí, com o nível médio, a gente passa a ter aqui uma CPA20, uma Ancor, né? Uma SUSEP, já começa a beirar um nível difícil, é uma prova aí de mercado de seguros. Poxa, mercado de seguros é um mercado incrível, que não é tão valorizado como devia no Brasil. É uma prova que dura 4 dias seguidos. Então, né, percebe que é um negócio muito mais intenso. A gente passa a ter aqui a prova da CEA, o CNPI, que já exige um ensino superior. E por fim aqui a gente tem a prova do CFP, que é a prova mais difícil de todas, né? Só que eu gosto de dizer que quanto mais difícil, melhor. Sabe por quê? Porque no mais difícil tem menos concorrência. Então, quanto melhor for a tua qualificação, quanto for melhor a tua graduação, quanto for melhor a tua certificação, menos concorrentes você vai ter para disputar uma das vagas mais bem remuneradas no mercado financeiro. Eu acho que essa aqui é a principal função do CFP. E quando a gente fala de por que é tão difícil o CFP, cara, não é alguma coisa que saiu da cabeça do Kleber. Não, eu acho que o CFP é mais difícil porque é uma prova presencial de caderno de questões. Não veio da minha cachola, não são vozes da minha cabeça. A fonte, nada mais, nada menos é do que os dados oficiais da Planejar sobre a aprovação das provas anteriores. Vem aqui comigo, dá uma olhadinha só. Olha só, gente, nesses dados aqui a gente traz uma série histórica aqui, basicamente desde 2022, você pode perceber que a aprovação passou de 8%, 10%, 11%, né? Aí em julho de 2023 subiu pra caramba, foi para 20%, depois caiu para 10%, depois foi para 31%, né? Inclusive a maior aprovação histórica em uma prova do CFP foi de 31%, ou seja, você entrou numa sala lá numa escola determinada pela Planejar para fazer a tua prova do CFP todo ping-pong. Vamos supor que tenha 100 pessoas na sala, você olha ao redor assim, todo sério, todo mundo concentrado, nervoso porque é dia de prova. E você descobre que 7 em cada 10 pessoas, né? Se você olha aqui numa fileira, né? Normalmente é feito numa escola. Você vai olhar a tua fileira, tem 10 pessoas aqui, 7 não vão passar. Isso na maior aprovação histórica. Inclusive, uma das provas que eu fiz para pegar algumas questões para vocês foi aqui em outubro de 2024. Fiz em Porto Alegre num quente dia. E a aprovação foi de 4%. Ou seja, numa fileira de 10, provavelmente menos de meia pessoa ia passar, né? E isso aqui não é só porque, ok, a prova do CFP é difícil. Na verdade, a minha opinião como professor que conhece o conteúdo aqui, gente, não é uma prova difícil. Ela é uma prova diferente das demais provas que o pessoal está acostumado a fazer. Porque, gente, se nós formos olhar aqui CPA10, CPA20, CEA, até CFG ou o próprio CNPI, são provas que às vezes têm um grau de dificuldade maior, mas você vai lá, você estuda o seu conteúdo, me sinto preparado que eu vou fazer, ó, vou apertar o botão, vou marcar a prova, vou me dirigir, vou fazer a prova. É assim que funciona. No CFP não é assim que funciona. E eu acho que aqui traz um ponto importante a mais da estratégia de estudos, porque a prova do CFP, ela acontece somente 3 vezes por ano. Ela vai acontecer nos meses de maio, agosto e novembro, abril, julho e outubro, né? Ou abril, julho e outubro, abril, julho e outubro, né? Então, aqui para 2026, a gente já tem as datas também, que é abril,
julho e outubro. Ou seja, você tem 3 janelas no ano para fazer essa prova. Então, não é que, uau, o CFP é muito difícil. Cara, o CFP, o conteúdo, as questões de fato, não são tão difíceis. Qual que é o maior motivo de aprovação? Primeiro, esse planejamento, porque a prova é mais esparsa, porque a prova é física, né? Então, essa prova não acontece em todos os lugares, né? Então, a galera do interior normalmente tem que se deslocar a uma capital, né? A galera do centro-oeste, a galera do nordeste, às vezes tem que viajar pra caramba, né? Eu que moro em Caxias do Sul para fazer a prova do CFP, tenho que me deslocar até Porto Alegre, tenho que pegar um hotel, né? Então, poxa, percebe que isso tudo começa a afetar um fator psicológico também. Poxa, não é simplesmente você vai lá e fazer a prova, reprovei, semana que vem eu vou lá e faço de novo. Cara, é todo um evento, é todo um misticismo, né? E aí tem toda aquela galera falando que a prova é difícil, aí você conversa com o colega do lado, não, eu já reprovei, não sei o quê. Então tem todo um quê ali, que não é só o estudo, né? Então a gente tem espaçamento grande, a amplitude dos conteúdos, cara, a gente tem que ter 6 áreas gigantescas de conhecimento, é bastante conteúdo, né? Então, a gente fala do módulo 6, que é um dos meus módulos favoritos, que a gente fala de planejamento sucessório. Poxa, é um módulo que tem conteúdo pra caramba. E cai em 10 questões, 11 questões. E, poxa, tem 50 minutos para resolver. Então, questões grandes. Então, qual é a estratégia correta para você fazer isso? Por isso que você precisa de um especialista com profissionais que já fizeram, já passaram nessa prova para te ajudar, né? Porque a aprovação do CFP, ela parte também de programação, de preparação, de estratégia. Aí você deve estar aí se perguntando, Kleber, você está falando que é difícil pra caramba a prova. Ou, melhor, você está comprovando dados de que a prova é realmente difícil pra caramba. Por que diabos eu vou fazer uma prova tão difícil? E, gente, eu vou contar uma história aqui, né? Uma história de pessoas que eu admiro, histórias que são realidades da minha vida. Vou te mostrar uma foto aqui. E sim, ela foi feita com inteligência artificial, né? Até que você olha aqui o semblante dessas pessoas, tá claro de que elas não são de verdade, né? O que a gente tem aqui nessa foto? Nós temos nessa foto autoridades. Percebe que aqui a gente tem um police officer, né? Nós temos um policial. Por que você sabe que ele é um policial? Por causa do uniforme. Nós temos aqui um firefighter, né? Um bombeiro, né? Como que você sabe? Por causa do uniforme. Aqui nós temos, deve ser uma enfermeira, né? Se não me engano, nos Estados Unidos, enfermeira usa azul e médico usa branco, né? Então temos uma enfermeira e uma médica. Como que você sabe disso? Porque a vestimenta dessas pessoas é quase que um crachá, é um certificado de autoridade. Inclusive, eu lembro lá dos meus primórdios de trabalhador do mercado financeiro, eu lembro dos meus primórdios aí de professor de finanças e investimentos, que antigamente a Anbima mandava não era exatamente um crachá, né? Era tipo uma plaquinha de metal, né? Meio que do tamanho de uma HP, você botava aqui a plaquinha de metal, né? Ela tinha um suportezinho, ela ficava assim na mesa e tava lá, Kleber Stumpf CPA 20, né? Por que era aquilo, né? Talvez o cliente nem soubesse exatamente o que carambolas era a CPA 20, mas tava lá um selo de autoridade, porque vem justamente dessa vibe aqui do médico, do advogado, do profissional, né? Poxa, você tá lá ó, mostrando que você tem algum certificado aqui. Talvez o cliente não saiba exatamente o que é, mas é importante, né? Então, você vai estampar o teu CFP em todos os lugares. Olha o meu Instagram. CFP registrado. Olha o meu Instagram, meu LinkedIn, meu, sei lá, qualquer rede social. Tá lá, CFP. Por quê? Porque isso aqui vai me trazer uma coisa importante chamada autoridade. E por que um policial tem uma farda? Porque não são todos policiais civis, né? Todos policiais apaisanos. Porque essa farda aqui traz autoridade. Você vai olhar para a pessoa e sabe o que ela faz. E o CFP vai te ajudar não só como autoridade, mas eu quero te trazer uma reflexão de um cara que eu admiro bastante, que é o
Tecar, né? O Tecar, para quem não conhece, é dono de uma loja de carros de luxo. E essa loja fica lá no Tatuapé, né? Ele só vende carros de luxo, né? BMW, Audi, Lamborghini, Ferrari, essas paradas aí. E talvez você não conheça São Paulo, mas Tatuapé é um bairro legal, mas não é exatamente um bairro de luxo. E ele foi lá e criou uma super loja de automóveis de luxo num bairro que não é, um Jardins da vida, né? Um Leblon da vida, né? E ele se deu super bem, porque ele investiu pra caramba na loja. E todo mundo chamou ele de louco. Nossa, você vai investir tudo isso, vai fazer uma loja tão bonita aqui para vender. Agora eu te pergunto, se você olhar para essa imagem aqui, sim, gerada por IA, poxa, essa pessoa aqui te parece bem-sucedida? Ela te parece instruída, né? Letrada, educada, estudada, né? Vamos chamar assim. Ela parece uma pessoa que, fazendo uma pergunta bem direta, será que esta pessoa aqui está apta a cuidar do seu dinheiro? Talvez sim, mas se você olha para aquela imagem, você fica com alguma dúvida, né? Até porque eu sou esta pessoa aqui, né? Óbvio que para vir gravar aqui bonitão para vocês, pimpão, ó. Inclusive, eu me inventei esse uniforme aqui, porque, cara, eu não ligo pra roupa. Eu tô sempre meio escroxo. Inclusive, a vez que eu fui comprar meu primeiro carro importado, cara, ninguém me deu a mínima na loja. Porque eu chego lá com a camisa de firma, calça da loja Renner, um tênis qualquer. Cara, ninguém me deu as horas para comprar o carro importado. Porque eles olharam para mim e a minha vestimenta não passava autoridade. Talvez você chegasse lá com uma pinta de médico, barbinha feita, né? Agora, cabelo, meus amigos disseram que é um cabelinho de alta renda, que eu tirei o topete, né? Pô, talvez eu tivesse mais bola do vendedor, porque eu parecia lá mais alta renda, né? E aí o Tecar, que é esse cara aqui que eu admiro pra caramba, tem uma história muito legal, ele criou essa loja de automóveis de luxo lá no Tatuapé. E olha pra ele, cara. Olha pra ele. Em forma, cabelinho na régua, terninho bonitinho. E se eu não falasse pra você que no Tatuapé? Cara, olha que legal a loja dele. Um super telão. Cara, tem um Tesla, Land Rover, BMW, Audi. Camisa de jogadores de futebol autografada. Cara, então tem esporte, tem luxo. E por que eu trouxe o Tecar aqui? Porque um dia eu vi um corte de um vídeo do Tecar muito legal, né? Eu nem conhecia ele na época. E, poxa, Alphaville, né? Alphaville é a região de São Paulo que é mais luxuosa, né? Tem casas de milionários, né? Inclusive o chefinho mora lá, o chefinho, né? O Thiago Negro, o Bruno Perini, né? Toda essa galera mora lá. E é onde os milionários costumam morar em São Paulo, né? Jogadores de futebol, cantores, enfim, né? E aí esse Rio, ele tava falando um corretor de imóveis em Alphaville. Ele precisa ter uma Porsche, uma BMW? A reflexão é que sim. Sabe por quê? Não é status, não é aparência, não é exibicionismo, não é ostentação. Qual que é a linha de pensamento? Quando você está numa alta renda, né? Vamos supor que você já trabalha numa instituição financeira, você está aí com uma vida legal. Você vai frequentar ambientes legais. Por mais que você goste, sei lá, eu adoro ir num restaurante simples com cadeirinha de palha. Adoro isso aqui. Mas eu também gosto de ir num restaurante mais requintado. Quando eu vou num restaurante mais requintado, eu posso estar vestido que nem mendigo. Agora, a galera que vai me atender tem que estar na risca. Quando você vai comprar um imóvel de alto valor, você vai investir 5, 10, 15 milhões de reais no imóvel. Por que o corretor tem que ter um carro legal? Por que o corretor tem que estar super bem arrumado, tem que ter um relógio legal? Não é preconceito. A gente compra das pessoas que a gente se identifica. Talvez não faça sentido no primeiro momento, mas se você refletir, você vai concordar comigo.
A gente compra de pessoas que são parecidas com a gente. Se você está lá olhando uma casa de 10 milhões de reais em Alphaville e o corretor chega de Uno, maltrapilho, cara, talvez seja um ótimo profissional. Mas, inconscientemente, e cara, faz parte dos gatilhos mentais, faz parte de todas essas coisas que o ser humano acaba fazendo de forma inconsciente, você vai acreditar, você vai pensar, né, o seu cérebro rápido vai pensar de que ele não está na mesma comunidade que você. É meio que você acredita inconscientemente que aquele corretor não merece o seu negócio. E te faço a pergunta: se aparecer um cliente amanhã para você com uma carteira de 20 milhões de reais, você vai estar preparado para atender esse cliente? Você está com uma certificação financeira correta? Você está se vestindo de forma correta? Você está falando corretamente? Porque se você não tiver, o coleguinha ali vai estar. Um cliente de 20 milhões de reais é um cliente muito disputado. Todos os private bankings querem esse cara aqui. E às vezes, é raro, mas acontece sempre, existe um negócio que se chama a síndrome do impostor. Você pode até falar que, né, principalmente guri, né? Guri, eu já fui bem guri, né? Guri, eu digo, aquela pessoa nova que acha que sabe tudo. Você dizer, não, eu dou conta de uma carteira, pode parecer que o cliente com 20 milhões de reais e eu dou conta. A real é que 20 milhões de reais é muito dinheiro. A real é que todos os concorrentes vão estar querendo esse cliente. E se você não está extremamente bem preparado, se você não está extremamente bem vestido, se você não está passando para o cliente que você está no mesmo nível do que ele vai sentir isso. É a síndrome do impostor, né? Você pode até falar da boca para fora, mas aqui dentro, ó, no teu âmago, no teu estômago, você vai sentir que, poxa, não estou realmente preparado para atender esse cliente. E sabe o que acontece? O cliente vai sentir. Agora, ficar milionário, se vestir bem, ter carro importado, poxa, às vezes no mercado financeiro, não vou dizer que não é importante, tá? Mas são coisas que levam tempo para conquistar. Agora, tem uma coisa que só depende de você estudar para dar o próximo passo, que vai te sentir preparado, porque não foi o MBA que falou de um livro de 1900 lá vai bolinha que nem se aplica mais. O CFP vai te deixar extremamente bem preparado, porque você vai dominar as 6 áreas importantes que existem nas finanças para uma pessoa física. E síndrome do impostor. Qual foi um dos passos mais importantes que eu dei na minha carreira? Esse. Eu fiz o CFP. Por quê? Vamos chegar lá, né? Mas eu fiz o CFP porque eu precisava ter uma autoconfiança. Primeiro, síndrome do impostor. O que é síndrome do impostor? É eu fazer alguma coisa da boca para fora, aqui no meu âmago, não me sentir confortável, não me sentir confiante. Como que eu iria dar aula de CFP? Como que eu ia dar aula da CEA mesmo? Poxa, como é que eu vou dar aula de CEA se eu só tenho CEA? Pô, eu tenho que ter uma certificação superior a essa galera para demonstrar meu conhecimento. Como é que eu vou dar aula de CFP se eu não tenho CFP? Então, eu tenho que ir lá e fazer o CFP, né? Só que, gente, percebam que status, certificação, cara, é um conjunto, né? É um conjunto. Porque, gente, status não é tudo. Ah, eu tô lá, lindo, maravilhoso, né? Cabelinho lindão, novo, cabelo do Kleber aqui, reloginho, né? Esquece que eu tenho relógio esportivo, né? Eu tô aqui com, sei lá, marca de relógio, um Rolex, sei lá, que é o mais famoso aí. Tô com um terninho italiano na estica, andando de BMW. E aí, aquela velha história, nossa, aquela pessoa linda, mas meu Deus do céu, a hora que ela abre a boca, eu tô com vontade de chorar. Não resolve a tua vida, cara. Até porque, quando a gente fala aqui da certificação CFP, não é que o status não seja tudo. É que para você trabalhar, de fato,
com a altíssima renda, né? Você trabalhar com o private banking que a gente chama, né? Poxa, aquele cliente que tem mais de 5 milhões de reais em aplicações financeiras, o CFP não é uma sugestão. O CFP é uma obrigação. Tem códigos da Ambima, tem códigos do Banco Central. O quê? Para atuar no private banking, que é o cliente com mais de 5 milhões de reais, você precisa simplesmente ter o CFP ou você é muito bem-vindo a conhecer nossas instalações, virar o dinheiro, porque é obrigatório. Então, eu estou te fazendo várias coisas aqui incríveis, legais, que fazem sentido, que tem a ver com o teu dia a dia, mas, cara, no final do dia, por que você acha que eu estou gravando esse vídeo? Porque é meu trabalho. E por que é meu trabalho? Porque eu quero ganhar dinheiro. Por que você trabalha? Sem hipocrisia. Ai, eu trabalho para melhorar as finanças das pessoas, para que elas investam da forma correta. É tudo lindo, maravilhoso. Quer trabalhar pro bono? Vou te passar o meu Pix aqui, você trabalha de graça, já que você é tão altruísta. Sem hipocrisia, você está trabalhando aqui por dinheiro. O CFP significa mais dinheiro, money, bufunfa, din-din, pilas, money, dólares na sua conta. Porque quem tem o CFP vai crescer muito. Por quê? O CFP é um oceano azul. A tese do oceano azul e do oceano vermelho são mais ou menos o seguinte, né? O que é um oceano vermelho? O oceano vermelho é que está cheio de sangue, né? Um oceano vermelho cheio de sangue, poxa, já tem alguém caçando lá, né? Um tubarão vai pegar um peixe, ele vai estraçalhar ali, né? E ele vai encher aquele oceano de sangue. Poxa, já tem alguém caçando ali, né? O oceano, quando ele está azul, é que não tem ninguém pescando ali. Ou seja, tem uma grande oportunidade de você pescar nisso, né? Pescar nesse oceano aqui, né? Então, basicamente, um oceano azul é onde a gente tem pouca competição e a gente pode se destacar com maior facilidade. É um oceano vermelho, é um lugar que tem muita competição e é mais difícil a gente se destacar. Por que eu estou falando isso? Por causa da quantidade de profissionais certificados no mercado financeiro. Dá uma olhadinha aqui nessa tabela. Ó. CPA 10, 540 mil profissionais. É gente para caramba. CPA 20, 297.643 profissionais. CEA, 57 mil. Olha só. 600, 700, 800, 900. A gente está falando aqui com os CFGs também, nas certificações da Ambima, de quase 1 milhão de profissionais do mercado financeiro que estão certificados. Sabe quantos profissionais CFP a gente tem no Brasil hoje? 10 mil. E quando eu digo para você que a gente tem no mercado financeiro hoje do Brasil 10 mil profissionais, significa que a gente tem, consequentemente, né, levando aqui em consideração a população adulta do Brasil, um CFP para 19 mil pessoas. Cara, é gente pra caramba. É verdadeiramente um oceano azul. Porque tem muito pouco profissional certificado nisso. Então, olha quantos lados positivos de fazer um CFP. Vai te dar um status, vai matar a tua síndrome do impostor, onde você fica com aquela desconfiança interna de será que eu sou capaz? Vai te destacar da multidão, porque tem pouquíssimos profissionais CFP no Brasil. Quarto argumento importante, ele vale por um MBA. Ele, inclusive, tem um trabalho de conclusão de curso. Você passa na prova do CFP e o que acontece? Você vai lá e vai ter que fazer um trabalho de conclusão de curso. Vão te dar o estudo de caso de uma família, você vai ter que desenvolver, escrever toda a análise do planejamento financeiro, tributário, sucessório, de investimentos daquela família. E vale um MBA. E este conteúdo aqui vai abordar 6 áreas. Número 1, investimentos. Poxa, é o que a maioria vem buscar aqui, né? Módulo 2, aposentadoria, né? Produtos de previdência, outras opções, gestão de riscos, que é super importante nos investimentos, planejamento tributário, planejamento sucessório e
planejamento de finanças. E ele vale como MBA não só porque tem um trabalho de conclusão de curso, mas pela quantidade de horas que você vai precisar estudar, pela abrangência dos conteúdos e também, mais importante, não é por mim, é pelo reconhecimento do mercado. Porque a galera lá do Private Banking, você vai olhar Itaú Private Banking, Bradesco Private Banking, Safra Private Banking, eles vão pedir lá que você tenha formação na área, que você tenha inglês ou intermediário, que você saiba de Excel, habilidades comerciais, relacionamento, proatividade, né? Aquela groselha lá. É o CFP. Ou seja, o CFP está sendo equiparado aqui com o MBA. Porque este profissional, ele é muito, mas muito bem remunerado. Gente, um profissional CFP de um private banking, nesses exemplos que eu dei para você aqui, ganha em média, ó, presta atenção, 600 mil reais por ano. Ou seja, em 2 anos, você ganhou R$1 milhão. 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, né? Depende aqui da tua bonificação, da tua performance, né? E você não pode trabalhar aqui só de private banking, né? Você pode trabalhar aqui em várias instituições financeiras, né? Você pode trabalhar numa corretora, numa XP, num BTG, Orama. Você pode trabalhar num banco de investimentos, né? A gente vai ter Itaú BBA, Bradesco, não me lembro o nome do Bradesco de investimentos, né? Você vai poder trabalhar numa gestora, você vai poder trabalhar num escritório de assessoria de investimentos, você vai poder trabalhar numa consultoria financeira como é a Portfel, né? Inclusive, acredito que todo mundo já esteja sabendo nesse momento que a assessoria de investimentos está morrendo, tá todo mundo virando consultor de investimentos, né? Tá fazendo essa grande migração. Inclusive, a Portfel aqui do Grupo Primo é a maior consultoria de investimentos do Brasil, né? Então, poxa, isso aqui é uma coisa transformadora. Só que eu, Kleber, ficar aqui falando, né, é muito lindo, muito bonito, mas vou pedir pro Weber contar a história dele para vocês. Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Weber e vou dar um pouquinho da minha experiência aqui para vocês com relação ao CFP. O pessoal me perguntou por que eu tirei a certificação, né? Desde que eu comecei no mercado financeiro, as pessoas que eram minhas referências, né, os caras já com mais experiência, o pessoal mais velho, todos eles eu via aquela certificação lá do lado do nome, né? Então sempre esteve no meu inconsciente, vamos dizer assim, eu sempre tive esse intuito, né, de acabar tirando a certificação conforme minha carreira fosse avançando. Então, naturalmente surgiu aí esse momento, né? Em relação a portas que isso abriu para mim, eu vejo que hoje a minha credibilidade é muito maior, né? Quando eu falo tanto para os clientes diretamente, como quando falo para outros profissionais, o nível que isso elevou em termos de confiança, em termos de peso em relação às minhas opiniões, às minhas colocações, ele é muito maior, né? Então, em relação a isso, não tem dúvida de que valeu super a pena. E se eu recomendo para as pessoas, é óbvio, sem sombra de dúvida. Eu acho que isso é, assim, ó, mais do que nunca, um grande diferencial. Porque é uma prova difícil, ela exige experiência prévia, não dá simplesmente para passar na prova e ter o selo, né? Precisa passar por toda a trilha da certificação. Então, sem dúvida, aí é uma jornada que compensa e compensa muito e é algo que vai estar aí contigo ao longo de toda a tua vida profissional, né? Então, recomendo sim que todos façam o CFP. Essa semana de pré-prova aqui do CFP foi muito intenso. A gente teve cada dia uma super revisão com um professor ultra especialista em cada área. Infelizmente não pude participar tão ativamente porque o Zinho estava de férias, mas já estou de volta, inclusive já estou aqui em São Paulo, né? Você pode ver que eu estou aqui no PrimoCast. E olha que legal, a prova rolou nesse domingo, mais conhecido como ontem na linha do tempo. E a gente já recebeu vários depoimentos de galera que foi aprovado, não só do pré-prova, mas que fez o nosso curso preparatório do CFP aqui na Top. Então foi o seguinte, ó, eu separei 2 especiais aqui que me marcaram muito. Eu acho que é legal você assistir, ó, fica com eles aqui. Fala pessoal, passando aqui para compartilhar uma ótima notícia. Fui aprovado no CFP. Na prova de julho, eu fiz a prova completa, tirei mais de 70% na prova e passei em 5 módulos.
E agora, nessa prova de outubro, eu passei no módulo que ficou faltando, acertando mais de 85% das questões. E estou muito feliz por conta dessa conquista, porque realmente não é uma prova fácil. Ela exige bastante esforço, disciplina e dedicação. E muita gente tem me perguntado o que eu fiz para passar. E a verdade é que eu segui à risca o método que o Kleber ensinou no treinamento, que seria fazer cada módulo e depois fazer um simulado correspondente àquele módulo e só seguir adiante se eu tivesse tirado mais de 85% no simulado. Caso contrário, era para eu revisar o módulo e fazer um novo simulado até alcançar aquela pontuação mínima. E minha rotina de estudos era a seguinte: eu estudava cerca de 1 hora por dia, 5 vezes por semana, durante aproximadamente 3 a 4 meses. E nos dias que eu não conseguia estudar, eu compensava nos finais de semana. E como o próprio Kleber costuma dizer, não tem mistério. O segredo é um bom planejamento de estudos e cumprir com consistência o que foi definido. É isso que realmente garante a aprovação. Então, se você já estudou todo o conteúdo e domina os simulados, a prova é apenas um detalhe burocrático, a cereja do bolo. Então, para quem está se preparando, confie no processo e bons estudos. Olá pessoal, tudo bem? Venho com muita alegria agradecer mais uma vez a Top Invest que me auxiliou no maior passo da minha carreira até o momento. Foi a aprovação no exame 51 do CFP. Obrigado Kleber, obrigado Top Invest, obrigado professores, obrigado toda a equipe que deu suporte em todo esse processo de estudo até a aprovação. A Top Invest me auxiliou na CPA 10, CPA 20, CEA e agora no CFP. Só tenho a agradecer a toda a equipe da Top. Vocês assim, são fundamentais para a minha carreira e eu tenho certeza que daqui para frente ainda tem muita jornada a seguirmos juntos. Valeu, Top! Eu vou trazer para vocês uma frase que eu gosto muito. Leia com atenção, que ela vai transformar a tua vida. Preparados? Veja bem, essa aqui é a frase original. Está em russo. Eu não sei ler, não sou amiguinho do Vladimir Putin. Então eu trouxe ela em inglês para você, que diz o seguinte: Train hard, fight easy, do Alexander Surovov. Este cara aqui era um general russo muito famoso. Ou, trazendo para o bom e velho português, a frase é: treine duro, lute fácil. Por que eu estou te falando isso? Porque a prova do CFP é sim uma prova difícil, complexa, afinal de contas ela tem um valor de um MBA no mercado financeiro, ela tem um valor de te proporcionar a trabalhar em um private banking para ganhar 600 mil reais. Você pode trabalhar na Portfel e se tornar um super consultor. Então, como que você vai treinar difícil para ter uma prova fácil? Bom, a Top Invest é a maior escola de cursos preparatórios para certificações do Brasil. E você pode perceber que tem vários coleguinhas, concorrentes, dizendo: eu sou o que mais aprovo, eu sou o que mais aprovo. É engraçado que é um bando de mentiroso. Me desculpem a palavra, porque todo mundo os que mais aprova e os dados de aprovação não são públicos. A ética, né? Mas eu não posso te dizer que eu sou o que mais aprova, porque não existem dados transparentes disso. O que eu posso te dizer é que os maiores influencers de finanças do planeta confiaram em mim. Olha só, a Top Invest não é só a maior escola de certificações financeiras do Brasil. Ela é a escola de certificações do Grupo Primo. O Thiago Nigro é meu sócio, o Bruno Perini é meu sócio, o Mico Adonhoto, o Felipe Arraes. Óbvio que eu sou o mais bonito de todos, ainda mais essa foto aqui que tá me ajudando, né? Tava ainda com o cabelinho antigo, de topete e tal. Mas, cara, se o Bruno Perini, se o Thiago Nigro, os maiores influencers de finanças do planeta, confiaram na Top Invest, por que será? Será que eles são bobos? Ou será que eles viram alguma coisa que os outros não viram ainda? A Top Invest, para vocês terem ideia, tem 11 anos de história e mais de 780 mil alunos já passaram da Top Invest.
Kleber, você falou que tem lá 1 milhão de profissionais certificados. Cara, lá são as provas da Anbima, CEPA-10, CEPA-20, CS, FG. A gente tem SUSEP, CNPI, a gente tem 300, 400, 600, ANEPS. Tem uma infinidade de outras provas que não são necessariamente de investimentos. E mesmo assim, a Top Invest tem 60% do mercado. E você vai ver que todo mundo adora bater na Top Invest, né? Por quê? Porque ninguém bate em gato morto. E se eu tô aqui, botando a minha cara a tapa, tô usando a autoridade dos meus queridos e amados sócios que confiaram em mim, é porque, cara, a gente tem um produto, um curso preparatório incrível para te fazer ser aprovado e transformar a tua carreira. Por isso que eu tenho um convite para te fazer. Vamos aproveitar agora, de outubro a abril do ano que vem, a gente tem um intervalinho de 7 meses para a gente fazer 2 anos da nossa vida. Porque o MBA dura 2 anos você estudando todos os dias. E se você estudar durante 7 meses para a próxima prova do CFP e ser aprovado de primeira? Porque eu tenho certeza que o CFP vai mudar a tua carreira. Lembra que eu te falei por que eu fiz o CFP lá atrás? Um pouco por meus alunos, um pouco por mim, porque eu já fui consultor de investimentos, já fui planejador financeiro, já fui assessor de investimentos, já fiz muita coisa nesse mercado, né? Apesar do rostinho aqui aparentar ser jovem, né? Tem uns cabelinhos brancos escondidos por aqui já e tal, né? Poxa, uma das perguntas que o Thiago Nigro me fez quando eu fui apresentar a Top Invest para vender a empresa e virar sócio dele é: quais certificações tu tem? Obviamente com sotaque paulistano, né? Você fala inglês? Foi as 2 perguntas que ele me fez, além de olhar os números da Top Invest. Então, se ele confiou em mim, se o CFP mudou a minha carreira, ele vai mudar a sua também. Só que o curso preparatório do CFP não é para qualquer um, cara. É para quem quer alcançar cargos estratégicos, está cansado de ficar vendendo COI, está cansado de ficar vendendo fundo setipado, está cansado de ficar empurrando o produto em cliente. É para quem quer aproveitar esse oceano azul de pouquíssimos profissionais CFP no mercado, quem quer escalar a carreira para atender clientes de altíssima renda e fazer parte de um clube seleto. Porque os profissionais CFP são uma verdadeira comunidade. Inclusive, seguidamente tem jantares dos CFPs, tem vários eventos dos CFPs. Lembra que, poxa, conseguir uma vaga, trocar de instituição financeira, é tudo o bom e velho networking. É uma coisa que o CFP proporciona que as outras certificações não proporcionam, né? Então o CFP é uma certificação de distinção para quem está disposto a pagar o preço de estudar e ser aprovado. Para quem que não é o CFP, para quem quer um atalho, algo mágico, um curso que vai te ensinar a decorar as paradas, que vai te dar as questões exatas que existem na prova. Isso não é ético, isso não é legal, isso não combina com a imagem de um profissional CFP, Certified Financial Planner, que é uma certificação reconhecida internacionalmente. Agora que você já sabe que é para você, se você já viu que não era, a galera já vazou, eu quero te mostrar que não é só o Kleber que é o professor da Top Invest. Além de mim, né, obviamente aqui, um mais gatão, né, preciso tirar umas fotos novas com o meu cabelinho novo. Poxa, a gente tem o Matheus Fischer, que é Investment Advisor, né, olha que mercado financeiro é tudo chique, né, Investment Advisor no Safra Invest, né, no Banco Safra, na verdade, né. O Matheusão Fischer, o Thiago Weber, que é consultor da Portfel P20, são os 20 maiores consultores. Gente, a Portfel tem 700 consultores. Para ficar entre os 20 melhores, tem que ser bom, né? A Larissa Dornelles, que é influencer, advogada, trabalha com planejamento sucessório, familiar há muitos anos. Euzinho aqui. A Ana, que é a nossa chefinha aqui do curso do CFP, que é especialista de investimentos e Investment Advisor no Bradesco. O Victor Daniel, que é o banker de alta renda, né, da XP, então, poxa, já atua exatamente onde vocês querem chegar. E o Joãozinho, né, meu grande amigo Joãozinho, consultor financeiro da Portfel, também está no P20. Então, todos eles são profissionais que já chegaram aonde você quer chegar. Ou seja, não é só sobre o CFP,
É como que a gente vai te ajudar a galgar os próximos níveis na tua carreira. E aí, você vai levar o curso preparatório do CFP, os simulados do CFP por 12 meses, o curso de matemática financeira, que é a base, é a essência que você precisa ter para o curso do CFP, técnicas de vendas para profissionais de finanças, curso de Excel, tesouro direto, curso de vendas de seguros, curso de como criar o currículo perfeito e tudo isso com 12 meses de acesso. Por quê? Você vai ter 3 provas para fazer nessa janela de acesso. 3 provas. E eu e o meu time vamos estar em cima de você para você ser aprovado. Porque eu quero que você tenha sucesso, que você venha fazer os eventos de networking com a gente. E a Top é a única que pode te oferecer um benefício único, master, que é a garantia de uma entrevista na Portfel. Quando você for aprovado no CFP, tiver o seu título CFP, eu mesmo vou te garantir uma entrevista com a Portfel, que é a maior consultoria de investimentos do Brasil, é a consultoria do Grupo Primo. Com certeza você já viu o Thiago Negro, Bruno Perino, os influencers, falando sobre a Portfel. Hoje, a gente tem mais de 15 bi de custódia e a gente tem um plano de chegar a 100 bilhões de reais até 2029. E o que a gente precisa? Profissionais certificados com o CFP. E ainda vou te dar mais um bônus extra, que é o nosso grupo de estudos no WhatsApp. Esse grupo é único e exclusivamente para os nossos alunos, onde a Aninha, que é a nossa chefe aqui do CFP, vai acompanhar vocês no grupo, vai jogar questões, vai estimular, não vai deixar a tua vontade de estudar morrer. Então a gente vai estar te empurrando, te puxando, te incentivando, porque eu quero ver você trabalhando no mercado financeiro. Só um título, só uma prova não vai mudar a tua vida. E a pergunta é, quanto que isso vai custar? Gente, se a gente somar aqui todos os valores, né, o curso completo do CFP, 1.970, todos os bônus, 1.249,50. Né? Então chega a um total aqui de 3.200 reais. Porém, a gente reformulou todo o nosso curso. Ele tá lindo, maravilhoso, 100% regravado, 100% aderente ao edital. E a gente quer fazer uma loucura aqui. Final do ano, até porque essa é a maior janela de preparação que você vai ter para o curso do CFP. Eu abri mão e criei um desconto de R$ 1.497. Deixa eu botar aqui com outro canto, né? R$ 1.497 à vista ou 12 vezes de R$ 124. Pela qualidade do curso, pela entrevista garantida na Portfel, pelo grupo de estudos, pelo contato com os professores, o networking que você vai ter, cara, isso aqui tá muito, muito, muito barato. Então, se você quer dar o próximo passo na tua carreira, vai deixar o link na descrição, tem o QR Code aqui também. E eu tô te esperando já lá no nosso grupo de WhatsApp para que você comece a estudar. Aproveite essa maior janela de estudos do CFP. Eu tenho certeza que vai ser fantástico para a tua carreira. E o meu maior sonho é te ver aprovado no CFP e fazendo entrevista com o time de expansão e depois comigo aqui na Portfel para vir trabalhar com a gente no Grupo Primo.